Bem-vindo a Além dos Voos. Eu sou a Luísa. O Lucas não vai poder mediar dessa vez porque ele está viajando. Então, quem vai começar vai ser eu. E hoje a gente vai continuar os relatos sobre História Encantada. E a Mary agora vai contar um pouco dos seus relatos de como foi a vivência na rede Ning História Encantada. Então, Mary, como foi a sua entrada na rede História Encantada? Primeiro, boa tarde, não é? Boa tarde, Teleu, boa Boa tarde, Luísa. tarde, boa tarde. A minha vivência, como foi que eu senti a entrada na História Encantada? Eu me lembro que antes de Teleu abrir a História Encantada, uma grande amiga disse para mim, vai ser pedido a ela para que abra algo na internet, para isso ser ampliado. E Tereza sempre foi muito discreta, entendeu? Não é uma pessoa, como se diz, que saia falando dessas coisas e que todo esse trabalho para ela sempre foi um esforço muito grande dela para poder colocar isso para fora. Não era uma pessoa que dissesse assim, não, todo mundo tem que saber. Eu acho que não, eu acho que ela sempre foi muito reservada. Quando ela abriu, eu só entrei um pouco depois, se eu não me engano. Não, entrou, Entrou logo, não foi? você entrou Entrou logo. logo, e logo um pouco depois ela chegou para mim e estava muito surpresa, porque pela quantidade de gente que estava entrando, né? E um belo dia ela me fala de alguém que ela tinha entrado lá, que era uma energia muito conhecida da gente, mas que ela estava sem saber. Ela não estava muito à vontade, ela não tinha muita, como se diz, ela não estava segura. Lembra, Teleu, isso? Era uma interrogação, né? Era uma coisa que para a gente parecia muito, como se diz, especial demais, não era, Teleu? Era assim, Sim. tipo, Aí você está aí falando da entrada do viajante. o viajante. Sim, Aí ela chega para mim e fez, Merizinha, é uma energia muito conhecida, mas sem ter energia. Quando eu acessei a energia, eu disse, olha, parece, mas eu. Ela sabe que eu sou muito racional, eu sou muito mental ainda. Eu sou aquariana, gente. Então, aquário é ar, né? Ar tem muito, usa muito. Apesar da gente, né, ser futurista, sempre fui desde os 14 anos de idade. Eu sempre achei que tinha gente lá fora que era, sabe? Não sabia que era de outro planeta, mas sabia que tinha essas coisas. Mas eu sou muito mental. E daí fiquei, Deus, será? Como é que a gente pode testar? A gente, né? Como que a gente pode. Então, não foi uma. Apesar da familiaridade com a energia, eu mandei uma mensagem. Aí ele respondeu, tipo, como assim? Não está me reconhecendo, não? Como assim? Aí veio com frases que me diziam, que ele me dizia antes. Eu fazia teleué. Teleué, é impossível que não seja, porque como é que uma pessoa vai saber essa maneira que fala comigo, né? A maneira de um irmão, né? Não, é sim, mas não foi fácil a gente aceitar como verdade o viajante estar ali, não. Não foi, não. Foi, entendeu? não. Não foi. Eu acho muito. Fez parte da evolução à mente da gente e faz parte também da lucidez, né? Então, é uma rede onde as pessoas entravam, né? E para a gente, sim, uma interrogação. Como é possível?
Sim, hoje é fácil dizer assim, nossa, claro que é possível, mas naquela época Não, foi um tempinho meio não. Foi assim, foi muito estranho, e ao mesmo tempo foi muito surpreendente, e ao mesmo tempo foi muito, muito, né? Era assim, Era uma novidade muito grande, né? Para Luzinha, a gente sempre teve assimilar pezinho na muito no hora, chão. né? A gente sempre teve pé muito chão. Tanto eu quanto o Teleu, a gente tinha o pé muito no chão. Teleu, pela sensibilidade dela, ela quase não tocava o pé no chão. Mas no sentido de quê? De que era tanta energia, era tanta sensibilidade, e era tanta informação que ela recebia, ela brigava com o que ela recebia. O grande sofrimento dela, inclusive físico, que eu presenciei, que ela pipocava. Lembra, Teleu? Os pés dela pipocavam. E eles diziam, é a sua briga racional. Ela estourava as mãos, ela estourava os pés, ela não conseguia andar direito. Às vezes ela andava. Eu me lembro que uma vez eu fui ao dentista com ela, eu tive que ampará-la, porque era tanta energia que ela não tinha. E, ao mesmo tempo, ela brigava com aquilo, não era uma coisa fácil, nunca foi uma coisa fácil para ela, não. Mas o teor do que ela recebia era muito conhecido para a minha alma. A minha alma, quando eu via o que ela falava, eu fazia assim. Eu sempre tive isso da alma, apesar da mente forte, eu sempre tive isso da alma. A alma sempre falou muito, eu dizia assim, mas essa linguagem eu conheço, não é, Teleu? Mas Teleu brigou muito, e ela só se curava, as inflamações só acabavam quando ela colocava no papel, gente. Ela brigava muito. Então, quando a gente chega na rede e encontra ali o viajante, foi outra luta, só não foi maior, porque ela já estava, a mente dela já sabia que era isso ou adoecer, não, já tinha se rendido há muito tempo, né? né? Já estava assim, Já mas tinha. não era fácil para a gente aceitar, não foi fácil, não. Não foram, foi uma grande jornada, Mas não foi também foi não, uma experiência única, né? Não tinha acontecido em nenhum outro momento, né? Na vida, assim, entendeu? de vocês. Lu, eu vou dizer uma coisa a você. Nada, absolutamente nada que eu vivesse aqui na Terra, absolutamente nada. Se eu fosse a mulher mais rica do mundo, se eu fosse a mulher mais inteligente do mundo, se eu fosse a cientista mais, sabe assim, nada se compara ao que foi a vivência. Eu posso falar por mim, não posso falar por ela, mas o que eu vivi e o que foi a minha mente se render a isso e o que eu vivi de sensibilidade, o que eu vi, o que eles me mostraram, o que depois que a minha mente se abriu e o sentimento falou, o que eu vivenciei, não existe nada, absolutamente nada que se compare. Eu não trocaria isso por nenhuma outra experiência no mundo. Pode ter certeza. É algo sem palavras. A mente É vivo, atrapalha. né? É, É vivo. é vivo. É algo que não tem palavras, não. As pessoas podem até dizer assim, isso é uma vivência cósmica, isso é. De repente você ser abraçada por uma força, de repente se vê no meio da terra, vendo o magma da terra, acordada, sem tomar nenhuma droga, eu não tomo nada, só café. Né? Segundo Rita Lee, das drogas era só o café que eu tomava. Ou de repente você se vê dentro de uma nave, quer saber que outra experiência me daria isso. É fantástico, né? Mas foi muita luta. E como foi sua participação na rede? Você teve ativa o tempo todo? Como foi? Não, não. Por quê? Porque o trabalho de Teresa sempre foi esse. Foi dito desde o começo. O trabalho de Teresa é com a palavra, o trabalho de Teresa é com a linguagem, o trabalho de Teresa
É o que vocês estão vendo, é a escrita. Eu acho que não existe ninguém que escreva tão docemente e traga tanta energia de casa como Teleu. E ela sabe que não é um elogio, não estou elogiando, não estou falando uma verdade. Isso. O senhor do portal dizia, nas mãos de Tereza o trabalho dela. Era a missão, sempre foi a missão de Tereza escrever. E o que ela escrevia, eu me lembro que quando ela escreveu pela primeira vez um texto do senhor do portal, meu Deus do céu, aquele texto, eu saí, eu acho que eu fui responsável, ela não queria isso, mas eu saí responsável por sair mostrando para todo mundo. E ela, assim, espantada, porque as pessoas, quando ouviam aquilo, o coração fazia uau, uau. Ela traz uma energia do coração pelas mãos, que abre, sai abrindo ponte, é uma coisa assim fantástica. Então, mas o meu trabalho não era esse. O meu trabalho sempre foi dito por ele: seu trabalho é com os pés e as mãos. Porque seus pés e suas mãos soltam energia, que eles chamavam de energia. Eles botam muitos nomezinhos bonitinhos para a gente se acostumar, né? Eles conquistam a gente pelas palavras. É uma energia encantada, como eles diziam, que passa a vida. E eles diziam que pelos pés e pelas mãos eu soltava energia de vida. Mas desde pequena que eles diziam que minha missão era com cura. Só que o que eu encontrava aqui, que queriam, por exemplo, queriam que eu me iniciasse em vários locais, queriam que eu me iniciasse na Umbanda, com todo o respeito e o amor que eu tenho pela Umbanda, amo a Umbanda, o kardecismo, várias correntes, mas nada, absolutamente nada disso me abriu o coração. Até que um dia eu vi um monge, ele com aquela roupinha de monge, num campo de... Isso já tinha me afastado, uma época que eu já... Foi antes da história encantada, que eu via ele, eu o via jogando areia no arado. O arado, ele jogando areia, não, jogando arroz. E aquele monge me tocou. E anos depois, aquele monge apareceu no momento que eu peguei um câncer de uma árvore para curar, para trabalhar. Aí ele apareceu na minha frente. Mas eu estava passando por um período, foi uma época que eu me afastei de tudo, eu estava realmente, como eu digo a você, a minha mente entrou e eu disse, não acredito mais em nada. A minha mente entrou muito, Teleu, não foi, Teleu? Então, eu me afastei mesmo, e disse assim, não, eu vou ficar doida. Aí fui atrás de médico, fui atrás de... Achava que eu estava ficando doida, e aquela coisa toda, e enfim. E eu me afundava cada vez que... Aí foi quando eu comecei a passar pelo processo de lembrar. Aí comecei a lembrar e, ao mesmo tempo, lembrava e lutava contra aquilo, lembrava e lutava contra aquilo. Foi quando Rosiane, uma grande amiga da gente, se encontrou comigo e me viu muito mal e falou do reiki, que uma amiga dela tinha sido iniciada em reiki. Eu disse, olha, eu não quero falar, eu não quero nem saber de energia, eu não quero nada disso, eu não quero mais nada. Ela disse, mas olha, é a energia dos monges do Tibete. Quando era assim, monges do Tibete, aí eu me lembrei do monge. Quando eu me lembrei do monge, esse eu vou. Na última reunião que eu tinha ido no grupo, alguém teleu, ia me passar uma coisa, ela me passou algo, quando ela estava passando energia para mim, e eu me lembro que na hora da passagem de energia, eu me via num local e eu só fazia assim, recusava, não. Eu pegava, tinha uma fogueira acesa, comecei a jogar terra na fogueira, comecei a recusar, ela queria me dar uma coisa, eu dizia não. E depois desse primeiro tratamento com essa mecha de reiki, eu estava saindo, ela disse, vem cá que eu quero lhe dar uma coisa. Aí eu deitei na maca para ela fazer assim, não, você vai sentar. Quando eu fechei o olho, aí houve a continuação daquilo que Tereza tinha começado. Aí, dessa vez, eu aceitei o símbolo que ele estava me dando e aceitei o abraço. Aí eles me disseram, você vai se iniciar, você tem que ser iniciada. Mas eu brigava com isso. Aí eu me lembro que um belo dia eu cheguei em casa, aí que eu olhei para cima, se abriu algo assim, como se tivesse aberto uma porta assim, no teto. Aí tinha uns senhores que diziam assim, minha filha, não espere a perfeição para trabalhar, nós precisamos de você aí. Se inicie no que você quiser, mas se inicie.
Aí foi quando eu fui iniciada no Reiki. Aí comecei a passar pelas iniciações. Aí eles me deram o símbolo do Reiki 3, que me dava permissão de iniciar as pessoas. Voltei para a HE, mas eu já voltei para a História Encantada. A História Encantada já estava na frente, não foi, Galeu? Mas quando eu voltei, eu já tinha, pronto, eu tinha passado por todo esse processo, já tinha sido iniciada. Aí sim, mas eu assumi o que eu vim fazer aqui, né? Que era justamente ajudar a bizilhões de outras pessoas, de outros seres, a implantar o reiki na Terra. Então, a partir daí, porque era uma nova forma de dar instrumento às pessoas que estavam aqui, delas saírem dos círculos viciosos em que elas estavam, e elas se conectarem novamente com o seu eu superior pela abertura do cardíaco e começarem a elas próprias, através dessa comunicação do seu próprio eu superior, sair dos círculos que os prendem a terra. Então, o meu trabalho, junto a todos os missionários que vieram, todos os tarefeiros que vieram com essa a função de implantar a reiki na terra, era dar ajuda na evolução e na saída das pessoas que estavam presas ainda aos círculos viciosos que elas estavam. Então, esse foi meu trabalho, junto com todos aqueles que vieram com o implante de reiki na Terra. E foi muita gente. Hoje em dia, Só um minuto, peraí, eu vou sair rapidinho, vocês continuam falando, é rapidinho, tá? Peraí. Não foi isso, Teleu? Foi. A gente teve, dentro do que você falou, as lutas, as entregas, os mergulhos, né? A gente se conheceu em 89. 88. Papai morreu em 89. 88, né? Não foi? Então a gente viveu lutas O entre a chamado de gente. óleo para mim foi no dia. Até a gente brigou muito. A gente brigava e voltava, brigava. A gente brigou muito. Porque eram pessoas racionais. A gente não era. A gente não estava fazendo nenhuma. Não era nenhuma religião, né, Teleu? Nunca foi. Nunca Nunca foi. foi. Nunca foi. Eu quero pedir desculpas, é que os gatos estavam aqui dentro e eles decidiram começar a porradaria. E aí eu tive que sair um minuto para tirar eles do escritório para eles poderem brigar em paz. Eu amo os felinos. Os felinos são grandes. Não sei se vocês sabem, vocês sabem, claro, dos felinos. E os felinos, assim, são fantásticos. Quando a gente está fazendo iniciação, eu sempre peço a ajuda deles, né? São seres, assim, são gigantes, são belíssimos e são guerreiros, assim, que dão uma proteção quando a gente está trabalhando nessas outras dimensões que você não tem ideia. Então, o reiki, o meu trabalho era com o reiki. Eu ia perguntar se vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar da Rede História Encantada, se faltou alguma parte importante que a gente não falou. Não, acho que está bem dentro do que Mary falou. A gente, vamos lá, referente ao viajante, referente à sensibilidade, sempre geram impactos à mente racional, né? Foi impactante. E a simplicidade dele, né? Ah? A simplicidade dele. A simplicidade. E dentro disso sempre há o que fala mais alto, né? Que é o coração, o sentido de cada um, né? Mas faz parte a mente também, tem a sensatez da mente também em questionar no primeiro momento. Porque todo o processo consciente, o se dá conta, a mente está acompanhando, né? A mente não é só, nossa, é a mente, não. Processo evolutivo, a mente está presente. A consciência se dá também com a mente. Claro que sim. Ela dá o pique, né? Acende a luzinha, né? Se rende. É um papel não, uma função vital.
e ninguém ficou louco ou destrambelhou. Claro que sim, eu teve antes de 88 eu pensava que estava, né, dentro das minhas lutas, até eu me render. Mas exatamente por ser também muito único, eu acho, é uma vivência muito única. Principalmente quando você vivenciou, ninguém falava disso, eu acho. Falava? Eu Doutor acho que Henrique, é de pessoa a pessoa, na realidade, né? Você veja, Mary teve uma vivência, eu tive a mesma vivência, uma semana de diferença, a gente não falou, ocorreu, né? Então, quando a gente se dispõe, que não é novamente minha praia, a estar falando aqui, não está falando algo de. Não, nós vivenciamos, foi um fato. Né? Então, me lembra até uma frase do senhor do portal que ele diz assim para a gente: vocês vão esperar o quê? A milionésima iniciação? exatamente. Exatamente. Além, não tem palavra, não. Não tem palavra, não. Não tem, por mais que a gente queira encontrar, né, Tele, não tem, não. Não. Então, aproveitando a presença de Mary, que é de Betelgeuse, agora a gente vai entrar no tema evolução Terra. Mary, você poderia nos contar a sua vivência que você lembra da decisão da queimada de Betelgeuse? Posso, sim. Eu me lembro que nesse dia eu era guerreira, né? Guerreira. E nesse dia eu cheguei no campo, no campo de batalha e vi os comandantes lá todos reunidos e estava assim, o, a palavra, o buchicho, né? O que eu ouvi falar foi que iam queimar o Betelgeuse, né? E aquilo ali foi assim, imagina para um guerreiro, imagina para uma guerreira, eu era guerreira, eu desde pequena, assim, desde jovem, desde que eu me entendia por gente lá, eu via Betelgeuse em guerra e fazia parte da guerra, fui iniciada na guerra, eu era guerreira, e saber que toda a luta da gente tinha sido em vão, e que tudo que a gente tentava preservar ali, imagina você aqui na Terra, e de repente você saber que isso aqui vai ser queimado, e que tudo que você lutou, tudo que você viu, a sua casa, o seu planeta, as suas florestas, tudo, ia ser queimado, ia ser, sabe? Você não tem A ideia. gente, a gente usa, desculpa interromper, a gente usa o termo queimado, mas não foi queimada, né? Foram Sim, raios de laser, né? mas na E cabeça da gente era uma coisa muito é, forte. é muito forte, É muito forte. muito Então, forte. foi quando. Foi nesse dia que eu fiquei muito, muito triste, muito revoltada. E eu me lembro que eu saí dali, corri para um certo local, se não me engano, não sei se era na base, algum local perto. E um dos comandantes que estava ali, que me viu, que me conhecia, chegou para mim e disse: por que você está assim? Disse, pelo que vocês falaram, pelo que eu acabei de saber. Ele se acalme. A gente vai fazer o que precisa ser feito. E você vai ser uma das pessoas que vai ser responsável por levar as crianças para a Terra, pela segurança das crianças na Terra. Então, junto a mim, veio outras, claro, que traria as crianças e tomaria conta das crianças que estariam novamente nascendo em Terra. É o que eu lembro de mais forte dessa descida, desse momento de descida, né? É o que eu posso contar desse momento. E, É uma lembrança que se dá bem no momento que o conselho, aliás, o conselho se reúne pós a última batalha, você foi comunicada dentro do que eu acredito, né? É, Antes e houve a descida dos últimos, obedecida. Eu né? me lembro que na descida eu vi alguns momentos em que eu olhava
da janela da nave e via algumas coisas, e eu me lembro de um dos comandantes dizendo assim, você vai ter que esquecer, você vai ter que dormir. Eu disse, mas eu não quero esquecer isso, mas você vai precisar, senão você não aguenta. Então, e isso eram dois, enquanto eles me colocavam para dormir dentro da nave já, né? Então, é o que eu me lembro assim de mais forte foi isso. E lembrar disso ainda me dá muita, enfim. Foi poderia dizer assim, um momento, uma vivência muito forte, né? Foi muito forte. E mais forte ainda, porque, veja, quando eu lembrei disso lá, aqui, era muito estranho. Como assim? Eu e mais algumas pessoas teria essa responsabilidade de tomar conta dessas crianças, né? Aí começaram. Eles têm uma coisa muito séria com a gente, eles têm um cuidado muito grande com a mente da gente. Eles têm, quando a gente está despertando, as pessoas pensam que quando estão despertando estão sozinhas. Não, é quando eles estão mais perto da gente. É quando eles estão no campo mais prestando atenção na mente da gente, no emocional da gente. Eles dão total segurança a essa passagem dessas informações. Então, eu me lembro que eu passei por experiências aqui na Terra, aqui, de chegar pessoas que eu não conhecia, ou então que não sabiam da minha história, e trazer uma criança para mim e dizer assim, abençoe ela por mim. Assim, Tome conta dela. tome conta dela, segure, por Foram favor, muitas. você vai me prometer que tomar conta dela. E eu, como assim? Essas mulheres são loucas. Como assim? Eu num ônibus, as pessoas se viraram até assim na minha. Quando eu virei, uma senhora com uma criança, se olha, ela vai ser operada amanhã. Viu? Viu? Preste atenção. Eu disse, senhora. Então, aconteceram muitas coisas de assim. As pessoas, de repente, as pessoas dizem assim, mas você tem que ver meu filho. Eu disse, não é normal eu chegar para você e dizer assim, olha, você tem que ver meu filho. Aí, essas coisas começaram a acontecer com muita frequência. Aí foi quando eu comecei a dizer, realmente, parece que eu não estou doida, não. Tem alguma coisa a ver, né? Realmente. E pronto, daí por diante, foi muita gente que apareceu para mim, assim, tipo, para eu tomar conta. Era gente que apareceu, eu sempre ensinei, né? Então, desde 18 anos de idade que eu ensino. E aparecia na minha escola coisas assim que eu fazia assim. Eu chegavam pessoas assim que diziam assim, o que é isso? E dali, aquela pessoa vinha ali, elas estavam passando por fase de droga, elas estavam passando por fase desesperadas, e que de repente chegavam para mim e diziam assim, eu tenho que vir aqui porque fulano disse que eu tenho que vir aqui porque você tem que vai me ajudar. Era coisas assim, entendeu? Que eu disse, não, até que um dia, sabe o que mais? Eu vou me render. E vou fazer o que eu tiver que fazer, e vou trabalhar quando tem que. Foi quando eu comecei a trabalhar mais fortemente com o rei, comecei a iniciar as pessoas, né? Porque aí eu vi que o meu trabalho não era eu que ia ajudar essas pessoas. Eu não tenho eu não tenho poder de curar ninguém, né? Ninguém cura ninguém. A única coisa que eu podia fazer por essas pessoas era o tratamento do rei, que onde elas iam ser novamente religadas com o eu superior delas, né? Com um pedacinho que elas tinham deixado, sei lá onde. Aí foi quando eu comecei a entender como é que seria essa ajuda das crianças, como é que seria essa ajuda feita através de mim e através das pessoas que vieram com essa tarefa. Através não só do reiki, mas de outras tantas terapias que foi trazida agora justamente para esse momento da Terra. Né? Mas foi difícil para eu aceitar, como eu acho que Foi difícil para a Amélia aceitar, assim como também para ela, uma parte dela, ela sempre via muitos como crianças, né? exato. Ainda vejo. Então, ela tem esse lado do zelo materno É. muito presente.
Era engraçado, porque quando eu começava a trabalhar com a pessoa, vamos supor, chegava uma pessoa para tratar com reiki. Ela, a pessoa deitava ali na maca, quando eu olhava, vi uma criança assim do lado dela. E eu via que era a criança ferida dela. Aí eu olhava para a criança e via justamente a dor dela onde estava. Então, eu via sempre, era sempre a criança. Eu lembro que uma vez, eu me lembro disso do Vale, é uma das poucas lembranças que eu tenho do Vale. Tinha um riozinho e eu vi uma criança chorando. E eu fazia assim, por que você está chorando? E ela com a bonequinha. Eu disse, por que você está chorando? Aí ela falava da saudade de papai, de saudade da mamãe, e eu ali com ela. Passou um belo dia, eu fui tratar uma pessoa que estava com câncer, uma moça que estava com câncer, seríssimo. Quando eu fechei o olho, vi a menina. A menina é da boneca. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu reconheci aquela menina que eu tinha visto no Vale. Aí, quando ela levantou, era assim, engraçado, eu sei o que foi. Essa engraçado, eu me lembrei de uma coisa, eu sei o que foi, de uma bonequinha que eu tinha. Essas coisas sempre me foi dada, assim, as pessoas acordavam do reiki, ou levantavam do reiki, me dava muito aquilo que tinha sido, que eu tinha visto em algum lugar, sabe? Então, sempre foi, as crianças para mim, eu vejo a pessoa, eu vejo a criança ferida. Sempre foi assim. Mas apesar de você ver como uma criança, ainda essas crianças agora elas cresceram, né? Passou. Esse movimento veio das crianças crescem em. Qual foi o ano que Dona Deja faleceu? Entendeu? 87. Em Opa, 87. desculpa, 97. Em 97, eu fui à casa de Teleu, porque eu soube que Dona Deja não estava bem, fui fazer um reiki nela. E fiz num dia, no outro dia de manhã, eu fui ainda fazer um pedaço do reiki, e quando eu saí dali, eu ouvi: crianças crescem. Aí eu entendi que eu não podia continuar colocando as crianças no colo, que elas iam ter que passar pelo que tivessem que passar, pelos círculos que tinham que passar, e que eu não podia mais ficar tratando as pessoas como crianças. Aí depois, então naquele momento foi as crianças crescem, tipo assim, pare de fazer isso, pare de tratar todo mundo como feito criança. Elas, né? Foi como o Luquinha diz, foi escovada. Que eu recebi da Senhora da Terra, tipo assim, pare com isso. E assim, está legal, tá legal, mas foi difícil. Foi legal, tá bom, tá certo. E depois agora recentemente, foi o ano passado, não foi, Teleu? Foi ano Crianças crescendo. passado na rede, uma mensagem dela longa no chat, né? Onde ela coloca de uma forma bem. Ela sempre fala que vai falar pouco, tem um linguajar perfeito, né? Diferente do viajante que não bota vírgula, nada. Ela vem com. Você breve então ela coloca esse final. E eu sinto, não é? Eu sinto. O que a gente evidencia dentro do estreito, que se estreita, é que realmente as crianças cresceram. Não adianta mais eu me pendurar em alguém, eu delegar alguém, né? Todos nós, a Terra foi um planeta escola, foi passado. Estamos nesse estreito para quinta. E novamente eu sempre falo isso, espero estar aqui para presenciar tudo isso, né? Que é de uma beleza No final ímpar, é tudo perfeito, né? tudo é perfeito. Até assim,
esses novos instrumentos, né, tipo Reiki, tipo essas terapias alternativas agora, que ajudam as crianças crescerem, né, Teleu? Porque elas começam, elas, a se autorresponsabilizarem, né, elas a se observarem dentro de si, elas têm a consciência já. Quem quer, né, Teleu? Quem quer. Tem gente que E ainda tem está. alguns que têm missões e tem que estar, eles têm que estar inconscientes, né? O importante é estarem no coração, né? Exato. Aproveitando que você falou de missão, acho que é importante também, houve seres que a missão foi também dentro do anonimato, não é só. Houve dos dois tipos, né? Então, só porque às vezes a gente não sabe de uma missão, não quer dizer que ela está acontecendo. Não sei se eu expliquei direito. É exatamente Ficam. isso. Né? Porque, claro, a gente tem, posso falar símbolos? Não sei. Seres importantes, Símbolos, seres que a gente conhece, né? Por lendas, por seus atos, religiões, por por. 10 mundos de... Eu estou pensando bem nas palavras para falar besteira, né? Porque não há maiores nem melhores. Então, você está no anonimato ou não é uma questão de superioridade ou inferioridade. Todos é o horizontal que a Teresa falou já em vídeos passados, né? Há hierarquia, mas não há melhores, né? Não há maiores nem melhores. Uma coisa que eu sinto é assim, foi dito por o senhor do portal que eu tinha sido, às vezes que eu encarnei em terra, eu tinha passado por algumas iniciações, não foi? E que, por conta do trabalho que eu tinha que fazer na terra. Nesse trabalho, eu digo, era um trabalho de resgate também, lembra, eu era guerreira. Guerreira mata, né? E se mata, você tem que se responsabilizar, né? Então, eu passei, assim, por várias encarnações, tendo que me responsabilizar pelo dano que eu tinha também, por Eu mais que a acho que gente aí vale a pena, desculpa só interromper, pode um interromper. parêntese muito grande. Como em Órion a lei é harmonia, e todas constelações acima da quinta em diante, tá? Vai da formiguinha a um mago sem luz. Você tirou a vida, você é responsável. Exatamente. Você tem que ter o reparo. É esse reparo que ela Que eu está estou falando. falando. Então, eu passei por várias iniciações e passei por várias encarnações em que eu tive que reparar, tive que me pôr novamente de acordo com a lei, né? Com a lei, poder estar em harmonia com a minha alma, com o meu espírito, não é? Então, eu realmente tive que passar por isso. Não havia, eu nunca soube que nenhum do meu povo que tivesse sido maior ou menor tivesse sido poupado Não, dessa harmonia, dessa harmonização, né? Eu acho que o que eu sinto hoje em dia é que uma das coisas mais fantásticas, um dos instrumentos mais fantásticos que eu tive em mão foi o reiki. Eu sou apaixonada pelo reiki porque o reiki, eu me lembro que eu dizia assim, por mais que eu cave isso que eu cavava desde os 14 anos de idade, desde os 14 anos de idade que eu lidava com minha sombra. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu olhava para aquelas coisas que eu sentia e fazia assim, eu não quero isso em mim. Eu estou sentindo isso e eu não quero isso em mim. Como é que eu faço me curar disso? Então, para uma menina de 14 anos, né, era uma coisa que hoje em dia eu vendo assim, poxa, já era uma pessoa que tinha tido realmente uma consciência atrás. Mas por mais que eu cavasse, que eu tivesse, não conseguia uma equilíbrio. Foi através do reiki, quando eu abri o cardíaco, quando eu comecei a tomar
tomar conta, e começaram a tomar conta de mim no momento que você abre o cardíaco para essa energia do coração, onde você entra no campo, e nesse campo você encontra esses grandes seres que estão ali só doando, eles só estão prontos para você dizer assim, eu estou precisando de ajuda, me ajude, me faz sair disso, me faz sair. Eles veem que é uma coisa assim, quando você menos espera, você está voltando para aquele círculo que você não conseguia sair, e a mesma situação acontece de novo, e você deu um passo à frente, e faz assim, mas ainda não está bom, você ainda pode fazer melhor. Daqui a 15 dias, aquela situação volta de novo, e você, quando menos espera, saiu daquele círculo. Porque você simplesmente disse, me ajude, eu quero sair. Então, a saída dos círculos é muito mais fácil do que a gente imagina. Desde que a gente diga assim, eu quero. Meu Deus, qual é o pai, qual é o ser, qual é o ser de amor que se nega a ajudar um ser que aqui diz assim, poxa, eu estou cometendo o mesmo erro, me ajuda. Qual é o ser de amor que não vem pegar tua mão e te ajudar? Mas foi dado para a gente a ideia de que para cada erro um castigo, né? Foi isso que foi implantado, e a mente reptiliana, para cada erro um castigo. Já a mente, quando o Mestre Jesus veio para cá, ele disse, para cada erro, uma nova oportunidade. Por isso que você tem que não só perdoar uma vez, mas 70 vezes 7. Aí, agora com Saint Germain, aí faz assim, tem a chama violeta. Então, hoje em dia, as oportunidades para gente como eu, que participou de não sei quantas batalhas, eu dizia, Teleu, vou voltar, feito Frankenstein. Toda arrebentada assim. Porque eu já me vi sendo cortada a minha mão, porque eu roubava, sabe, lá no Islã. Você não tem ideia dos lugares que eu já vivi, que me foi mostrado, assim, sabe? Das mortes mais difíceis que eu tive. E, assim, e eles começaram a mostrar pelos tipos de morte, não eram mortes muito agradáveis, não. Mas tudo mudou quando eu me abri ao cardíaco, quando eu disse assim, me ajudem. Quando eu disse, poxa, sabe, façam por mim. Quando eu não tenho religião, gente. Eu não sou espírita, eu não sou espiritualista, eu não sou islâmica, mas eu acho tudo isso muito lindo. Mas o mais bonito de tudo é o cardíaco. É quando você abre assim o coração e fala assim, me ajude. E eles chegam para ajudar, e pegam pela mão e botam no colo. E embora eles digam que crianças crescem, eles me tratam feito uma criança e repetem de novo quantas vezes eu precisar para entender. Sabe? É uma energia fantástica do coração, gente. É uma coisa assim, apaixonante. Não é não, Teleuzinha? Não é não, Luzinha? É assim. E essa responsabilidade, né? Que dentro do que é a conduta, cada um começa a adquirir, né? É olhar para si e não fugir, ter medo da sombra. A sombra é Que uma vai parte sua, existir, e vamos né? lá, vai existir discussão interna de si para consigo? Vai, Vai, claro que não, vai. Faz vai. parte, de novo, da sensatez. E vamos, vai se rendendo, mergulhando e vamos seguindo. Seguimos, né? Seguimos e principalmente, Teleuzinha, isso que você está trazendo em palavras, e veja, palavras, se não fossem necessárias, Jesus não tinha deixado palavras, não tinha deixado parábolas, não é? Então, o seu trabalho, eu acho assim, fantástico, porque o seu trabalho abre o cardíaco. O reiki abre o cardíaco, as suas palavras abrem o cardíaco. Isso que você está fazendo agora, Lu, de gravar e jogar no YouTube, vai chegar em quem precisa chegar, eu tenho certeza. Quer dizer, um tesouro, a gente tem que usar esse tesouro, cuidar desse tesouro, mas não pode simplesmente ficar calado só para a gente, né? Então, para mim, as palavras de Teleu serviram de bálsamo, sabe? De dizer assim, ó, eu não estou doida, eu estou em casa, né? É. A lembrança dela
a lembrança do que foi, o que ela trouxe, é algo que. E o que ela passou, eu sou profundamente grata a ela. Não tem como pagar, não. Mútua. Não tenho, não. Eu também sou Emoção. muito grata, sempre. Assim. Vocês gostariam de adicionar alguma coisa que eu possa ter esquecido de perguntar? Não, para mim, só agradecer. Eu também, só agradecer Só a agradecer vocês. a vocês. Essa longa jornada, né? Essa longa já. É bela, né, não, Teleuzinha? É, É e bela. assim seguimos. Então, Seguindo. vou pedir para quem assistiu curtir o vídeo, comentar, se possível, melhor ainda, se inscrever no canal e compartilhe com quem você sentir que irá gostar desse vídeo. Agradecemos por ter assistido até o final. E é isso, acho que é isso. Gratidão. Gratidão, que os corações pulsem. Gratidão, Marizinha. Gratidão, Deleuze. Gratidão. A gratidão a Gratidão, Mary e Teres. Eu chamo de Teres, gente. Namastê. Por estarem aqui presentes. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Fica com Deus.